Boa noite, queridos. Confesso a vocês que falar de Jesus, falar das coisas de Deus, é uma função, é uma atividade que tem a falta de um peso. Eu, por algum tempo, trabalhei como pastor e preguei muitas vezes baseado na lei e carreguei nas minhas costas um peso de ter que encarar uma plateia e assumir a responsabilidade de ter um bom desempenho para satisfazer a mim mesmo e as pessoas, para impressionar, ou qualquer outra situação. Eu sei que tem pastores que vão me ver nesse vídeo e talvez se identifiquem com isso, porque o ministério para muitos pastores tem sido pesado. Mas em Jesus o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E hoje falar de Jesus é uma tranquilidade, é uma leveza, porque com o passar dos anos Deus foi nos ensinando a falar do amor dele, a falar daquilo que ele tem desprendido para nós, a falar para as pessoas do valor que elas têm, falar para as pessoas do preço que ele pagou, falar para as pessoas que ele resolveu os problemas, falar para as pessoas que Jesus não está mais preocupado com os nossos erros, não está mais contando os nossos erros, e tudo fica mais leve. Você vai se aproximando das pessoas e vai verificando que a graça, o amor de Deus vai envolvendo, vai libertando as pessoas. E é isso que nós estamos aqui nessa noite para fazer. Nós estamos aqui para falar do amor de Deus, meus queridos. Abre comigo Romanos capítulo 5, versículos 15 ao 17. Nós vamos falar nessa noite de reinar em vida. Romanos 5, 15 a 17. Vou ler. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Amém? Aleluia. A palavra de Deus, descrita em Romanos capítulo 5, relatada para nós através do apóstolo Paulo. Versículo 15: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Aqui Paulo está se referindo a Adão e Cristo. Paulo está falando que através de um homem entrou o pecado no mundo, e através de um homem o problema do pecado foi resolvido. E no começo do versículo ele descreve: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Você consegue fazer alguma comparação entre Cristo e Adão? Se você colocar Adão e Cristo um ao lado do outro, você consegue compará-los? Você acha que a atitude de Adão pode ser comparada com a atitude de Cristo? Vamos ser sinceros conosco, irmãos.
Existe alguma semelhança entre o tamanho de Adão e o tamanho de Cristo? Existe alguma similaridade? Você consegue ver algo em comum entre Adão e Cristo? Paulo está dizendo que não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Adão transgrediu, Adão pecou e houve uma consequência. E essa consequência, ela foi avassaladora, ela foi grande. Mas a consequência do ato de Cristo foi muito maior. É isso que Paulo está dizendo. Não tente comparar Adão com Cristo. Adão deixou de cumprir uma orientação, uma ordenança de Deus e teve toda uma consequência. Cristo cumpriu uma ordenança de Deus. Cristo, ele fez com que a ordenança de Deus de resgatar a humanidade fosse concretizada. E Paulo está dizendo claramente para nós, queridos, não tentem comparar o pecado com Jesus, não tentem comparar Adão com Cristo, não tentem engrandecer o pecado e fazê-lo maior do que Jesus, porque nem do mesmo tamanho eles são. Ou seja, Cristo é muito maior que Adão, Cristo é muito maior que o pecado, Cristo é muito maior do que todas as transgressões que os seres humanos cometem em todos os dias. O pecado de Adão, ele trouxe uma linhagem, uma descendência que chega até os nossos dias. Mas o ato de justiça de Cristo, ele trará consequências eternas. O ato de justiça de Cristo vai trazer consequências que nos salvarão pela eternidade, ecoa pela eternidade. É algo que satisfez completamente a ira de Deus contra a humanidade, pois muitos morreram por causa da transgressão de um só. Isso a gente vê que é uma realidade, né, irmãos? Aquilo que traz problemas para nós hoje são consequências do pecado de Adão. Mas nós não podemos culpar Adão, porque se nós fôssemos e tivéssemos a oportunidade que Adão teve, nós também teríamos escolhido o pecado. E sempre que o ser humano fica só e não é influenciado pelo Espírito de Deus, ele vai escolher o erro, ele vai escolher o engano. Então existe uma responsabilidade nossa. Quando a gente fala em Adão, a gente pode colocar o nome de cada um de nós. Nós estamos inseridos nesse contexto, e essa consequência pecaminosa traz problemas para nós até hoje. Muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Se a consequência de Adão foi uma consequência tão real e algo que a gente consegue apalpar todos os dias, é só a gente ligar o noticiário, a gente nos convívios familiares ou na empresa, no colégio, em qualquer lugar onde a gente estiver, a gente vê a consequência do pecado de Adão. Mas se isso tudo tem uma consequência e a gente verifica isso, a Bíblia está dizendo que muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. A graça é muito maior. Ou seja, aquilo que nós temos à nossa disposição, aquilo que foi colocado e dado a nós, aquilo que nós podemos experimentar nas nossas vidas nos dias de hoje, é muito maior do que a consequência do pecado. E se nós experimentamos tantas coisas ruins por causa dos nossos erros,
nós podemos experimentar muitas outras coisas melhores e maiores por causa do acerto de Cristo. Por causa daquilo que Cristo fez, eu posso trazer benefícios para a minha vida. Agora, por que esses benefícios não são visíveis ou evidentes? Por que as consequências do mal reinam na vida da maioria das pessoas? Por que a gente vê tanta mentira, tanta traição, tanta maledicência? Por que a gente vê tanto adultério, tanta prostituição? Por que a gente vê tantas famílias sendo destruídas? Isso no contexto da igreja ou fora dela? Por que a gente vê pessoas com uma roupagem externa e um coração deturpado? Por que nós não experimentamos a transformação que a palavra nos coloca? Nós precisamos entender à luz da Bíblia, queridos, por que o resultado da cruz de Cristo muitas vezes não reflete no resultado da nossa vida. Ou seja, na teoria é uma situação, mas na prática o pecado ainda me domina. Na prática Adão ainda vence. Na prática é como se as coisas não tivessem sido consumadas por Cristo. E nós precisamos mudar essa história. Nós precisamos reinar em vida. E os versículos a seguir estão nos ensinando o que nós vamos fazer para reinar em vida. Irmãos, o que eu e você podemos fazer para dominar o nosso corpo, para dominar a nossa língua, para dominar o nosso coração, para me fazer um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor profissional, um melhor amigo, um melhor pai, um melhor patrão, um melhor funcionário? O que eu posso fazer para que eu consiga fazer com que os meus sonhos, os meus projetos sejam colocados em prática? Para que eu consiga começar e terminar alguma coisa? Para que eu não venha desistir no meio do caminho? Para que eu não venha esmorecer? Nós precisamos extrair da cruz de Cristo e da palavra de Deus essa verdade. Porque eu creio que nós estamos para viver dias em que a igreja vai ter uma profunda alteração. Nós vivemos dias em que a graça de Deus tem sido pregada, manifesta. Deus tem levantado homens e mulheres em todo o mundo para falar do seu amor, para retirar o peso da palavra, da legalidade, da lei, daquilo que traz força para o pecado. E Deus tem levantado pessoas para falar da graça, do amor, e junto com isso existe um movimento de Deus que vai fatalmente atingir nossos corações e alterar o curso da nossa história a partir do nosso interior. Porque as coisas exteriores precisam ser transformadas primeiro aqui dentro de nós, irmãos. Nós precisamos experimentar uma transformação interna profunda, e aqui de dentro vai brotar, vai jorrar amor, para que nós possamos compartilhar algo saudável e coerente com as pessoas. Porque a graça é maior e bem maior do que o pecado. Versículo 15: entretanto, versículo 16, irmãos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Trouxe justificação. O outro dia eu falei para vocês, e aqui a gente vê novamente Paulo falando algo e confirmando depois. Normalmente, quando Paulo quer enfatizar algo, ele escreve uma verdade e depois enfatiza aquela verdade, e às vezes até reenfatiza, porque isso aqui era importante que os romanos entendessem, e é importante que eu e você entendamos isso.
O seu pecado, meu irmão, não é maior do que a graça, do que o amor de Deus. Aquilo que Adão construiu para nós é infinitamente inferior àquilo que Cristo deixou à nossa disposição. Eu e você temos algo muito melhor e muito maior à nossa disposição. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Note: pecado, julgamento, condenação. Olha o processo do pecado: pecado, julgamento, condenação. Quantas vezes nós olhamos o pecado de um irmão e nós acusamos o irmão? Aquele irmão mente, aquele irmão é fofoqueiro, aquela pessoa é problemática, cuida com ela. Hoje de manhã a gente falava disso ainda lá na Novo Rumo. Pecado, quando você aponta para o pecado, a Bíblia fala que a lei, a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Quando você olha para o pecado, você fortalece o pecado. Quando você coloca os olhos no pecado, você o fortalece. E você mesmo gera um julgamento em relação ao pecado da outra pessoa, ou até de si mesmo. Porque às vezes você enfatiza o teu pecado, e você julga o teu pecado, e você condena a si próprio. E o resultado do teu coração não resolvido com os teus pecados é você olhar o pecado do outro, acusar o outro, é condenar o outro. Pecado, julgamento, condenação. Nós precisamos entender que nós não podemos botar o foco no nosso pecado, porque quando você botar o foco da tua vida nos teus erros, você vai se julgar e se condenar. E o resultado de você não ser uma pessoa bem resolvida consigo e com os teus pecados, vai fazer com que você olhe para os pecados dos outros, que você os julgue e os condene. Meus irmãos, o ministério de acusação e de condenação é o ministério de Satanás. É o ministério do inimigo de nossas almas. O ministério de Jesus é um ministério de advocacia, é um ministério de defesa, é um ministério de proteção, é um ministério que nos absolve, que nos retira da condenação. Nós precisamos ter o nosso coração resolvido com o pecado, porque aí nós não vamos nos julgar e não vamos nos sentir condenados. Sem o sentimento de condenação no coração, eu me sinto mais livre para me aproximar de Deus. E quando eu me aproximo de Deus, é Ele quem me purifica, é Ele quem me santifica. O pecado hoje, pós-cruz, ele só traz problema para nós mesmos. Por exemplo, se você fuma, isso não é algo que vai te levar para o inferno, mas é algo que vai prejudicar o teu corpo. Por que Deus não quer que você fume? Porque vai fazer mal para você, e Ele não quer que você faça mal para você. Ou seja, o pecado hoje em dia, ele traz problema para nós, não traz mais problema para Deus, não traz problema para a nossa eternidade. Porque o meu e o teu pecado, eles merecem punição sim, mas eles foram punidos em Cristo. Se foi punido em Cristo, não pode ser punido em mim, logo eu sou absolvido. Só que continuar na prática do pecado vai trazer consequências para a nossa vida. Se eu adultero, eu vou ter um baita problema com a minha família, posso adquirir uma doença, eu posso ter uma dificuldade. Se eu roubo, eu posso trazer uma consequência negativa contra a minha vida. Então, como Deus quer o melhor para nós, Ele quer que nós andemos direito. Só que para que eu venha vencer o pecado, eu preciso estar perto dEle. Eu preciso do Espírito Santo, porque é Ele quem santifica, por isso que Ele é santo. Porque é Ele quem tem o poder de me santificar, de mudar um coração. É Ele quem tem o poder de transformar a vida de um homem. Eu preciso estar perto dEle. Para isso eu não posso me julgar e eu não posso me condenar, porque senão vou fazer igual Adão, vou sair correndo.
eu vou fugir de Deus. E o ministério de Adão não pode se comparar com o ministério de Cristo. O ministério de Adão trouxe separação, o ministério de Cristo traz acolhimento. O ministério de Jesus traz acolhimento, aconchego, amparo, e numa proporção muito maior do que a de Adão. Final do versículo 16: mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Veja bem, um pecado trouxe julgamento e condenação. Um ato, a dádiva é o que? É o ato de justiça da cruz de Cristo. Um ato de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que você, andando conosco, vai ouvir muito da cruz. A palavra da cruz, ela está quase como uma exceção. Hoje o Senhor fala muito pouco da cruz, mas a cruz é o centro do Evangelho. Nós precisamos valorizá-la, precisamos falar dela, porque foi ela que resolveu todo o nosso problema. Não vamos deixar de falar da cruz. Vamos falar da cruz, Deus. Vamos falar da cruz, porque foi lá, como cantou a Eunice, foi lá naquela rude cruz que Ele venceu tudo para nós. E a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Então, muitas transgressões, uma dádiva, um ato, uma cruz e justificação para todos. Como o pecado de Adão trouxe condenação, muito mais, ou seja, é muito maior, a justificação é muito maior. Nós vamos viver toda a nossa vida e não vamos conseguir pecar 1/10 do valor do sangue de Cristo. Não há como. Não tem nada maior do que o sangue de Jesus, meus irmãos. Não tem nenhum pecado que eu e você cometamos que possa ser maior do que a misericórdia dele. Agora, nós vamos usar da liberdade para dar ocasião à carne? Não vamos. Nós vamos pregar a santidade? Vamos. Mas nós sabemos que a santificação é um ato do Espírito Santo, e que para isso nós precisamos andar perto dele. Então nós vamos sempre, através da palavra, fazer com que as pessoas se sintam livres para se aproximar de Deus e para serem santificados por Ele, para se aproximar de Deus e viverem uma vida com esperança de dias melhores por causa do acolhimento de Cristo. Esse é o Evangelho puro, irmãos. É sem nenhuma mistura. É do jeito que ele é, e as coisas de Deus são loucuras para alguns. Loucuras. Porque hoje as pessoas estão procurando coisas para fazer, para agradar a Deus, para conquistar a salvação, para conquistar a vida eterna. Muitos estão vivendo para se graduar diante de Deus, para conseguir ser o top das galáxias. O super filho, né, Deus? Queridos, o maior é aquele que mais serve, é o menor. Nós precisamos entender que a humildade é o centro do Evangelho. E nós, entendendo o que Cristo fez, vamos saber que nós não somos nada mesmo. E como nós não somos nada, nós somos cada vez menos e mais humildes. E quanto mais humildes, mais no centro da vontade dele. Quanto menos, mais. Quanto mais, naturalmente, menos. Versículo 17, para encerrar, queridos. Lembrando que nós estamos falando de reinar em vida. E esse versículo, ele contém a chave para que eu e você possamos reinar em vida. Eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão. Sobre qual área da sua vida você não está reinando? O que é reinar? Reinar é dominar. Reinar é coordenar. Reinar é determinar. Reinar é estar acima de qualquer situação que venha a ser contrária àquilo que você gostaria que fosse.
Se eu perguntar para você, na sua família, você como filho, como pai, como esposa, como que você está conseguindo reinar sobre a situação? Você é um bom pai, marido, filho, esposa? Se eu perguntar para você como que anda a tua área financeira, você está reinando sobre a tua área financeira? Você está dominando essa área? O dinheiro está sendo um servo para você? Ou você está servindo ao dinheiro? Você está deixando o dinheiro vir até você ou você está correndo atrás dele? Se eu perguntar para você como que está a tua vida de vitória em relação aos desejos da tua carne, você está deixando os teus impulsos te governar? O teu corpo está te governando e você está fazendo e pensando coisas que não devem? Você está vendo coisas que não deveria ver? Se eu perguntar como que anda, se hoje eu pudesse ver o histórico do teu computador, você está reinando sobre o que você vê? Você está reinando sobre as enfermidades? No teu corpo existe doença, enfermidade? Você está reinando sobre a tua saúde ou não? Talvez eu não coloquei aqui uma área que você pode estar pensando aí, mas se você olhar a tua vida como um todo, você está reinando em vida? Ou você acha que reinar é para a eternidade? Vamos ver o que diz a Bíblia. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O começo do versículo: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, que a gente já explanou, muito mais aqueles que recebem, muito mais aqueles que recebem. Aqui está a chave. Aqui está a chave. Você já aprendeu a receber? Porque nós, como seres humanos, temos dificuldade com isso, e muita dificuldade. Nós queremos agir pela meritocracia. Nós queremos fazer para receber. Nós fomos treinados dessa forma. Desde criança nós fomos condicionados a isso, formatados a isso, e hoje estamos aqui em uma luta para desfazer e para colocar em prática uma coisa que a palavra deixa tão clara. Nós temos dificuldade de receber. É de graça, mas como de graça? Não, mas eu quero pagar. Não. Às vezes alguém faz um favor para a gente, esses dias uma pessoa foi lá em casa e me ajudou a fazer um furo na parede lá, um amigo meu, o Edson, e eu falei para ele: cara, quanto que é? Ele falou: não, isso aí não é nada, é para ti. E eu fiquei tentando pagar. Eu falei: não, mas espera aí, quanto que é? Eu quero te ajudar. Não é nada, Marcelo, é para ti. A gente tem dificuldade de receber, irmãos, isso a gente transfere para Deus. A Bíblia está dizendo que muito mais os que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então eu pergunto para você: quem que vai reinar em vida? Aqueles que recebem. Agora, reinar em vida é para os nossos dias ou é para a eternidade? Já ouvi pregadores usando esse versículo para ir ao cúmulo, ao absurdo da palavra, para dizer que isso é uma palavra para a eternidade. A palavra aqui no grego é vida terrena, hoje, aqui, agora. Nós precisamos aprender a receber
as bênçãos de Deus e a reinar em vida, em todas as situações e áreas da nossa vida, entender que Jesus já conquistou isso na cruz do Calvário. Qualquer uma das situações, se o teu problema é enfermidade, Ele já levou todas as enfermidades na cruz do Calvário. Se o teu problema é rejeição, Ele foi o mais rejeitado dos homens. Se o teu problema é financeiro, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele fez tudo, você é filho dEle, você é herdeiro. Qual é o teu problema, irmãos? Qual é o teu problema? O que tem dominado a tua e a minha vida? Nós precisamos levar isso aos pés da cruz e entender que para todas as situações e todos os problemas, todas as coisas em que não conseguimos reinar, são situações que, se a gente parar para receber de Cristo as vitórias que Ele já concretizou na cruz, nós vamos ver a reversão. O problema é que nós queremos ir atrás, a gente está doente e a gente vai atrás dos melhores médicos, sabe? E oração fica por último. Primeiro vem o remédio, né? Primeiro vem a farmácia caseira. Daí, se nada der certo, daí antes de dormir eu falo: Senhor, se for da tua vontade, né? Você sabia que todas as enfermidades que eu e você carregamos, elas já foram sentidas por Cristo? A dor que você sente, Ele já sentiu. O problema que você tem, Ele teve na cruz. Nós temos em Cristo a resolução de tudo, mas nós precisamos aprender a receber de Deus a imensa provisão da graça, a grandiosa provisão da graça. Não tem nada que você vai conseguir fazer para alterar o curso de um equívoco, de um pecado. Não tem nada que você vai conseguir com as suas próprias forças fazer para reverter o curso de maldições, de situações negativas que estão andando junto com as pessoas durante toda a existência. Nós precisamos parar, entender o que Jesus fez, entender a resolução de Cristo e começar a ordenar, reinar sobre aquela situação. Buscar a verdade de Cristo para a transformação da minha realidade, do meu problema. E a dádiva da justiça, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Você acha, queridos, que é possível reinar em vida? Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer uma coisa para você, querido. Se nós não reinarmos em vida, nós não estamos subtraindo ou extraindo, que é a melhor palavra, a totalidade da cruz. Nós vamos usar a cruz para acessar nossa salvação. E isso é algo que não depende de nós, depende dele. Porque se dependesse de nós, todos nós estaríamos no inferno. Nenhum de nós, se dependesse dos nossos atos de justiça, seria salvo. Somos salvos por causa do ato de justiça dele. E essa salvação eu quero dizer para ti, irmãos, e alguns podem achar uma heresia, mas não depende de ti, não depende de mim. Não depende. Porque até mesmo o Espírito Santo, ele faz com que tenha influência sobre eu e você, para que a gente creia. E a fé é um dom de Deus, Ele te deu. Você nem tem fé, nós temos porque Ele deu. É um presente dele. Agora, você vai se contentar com a eternidade, ou você vai trazer a eternidade para os teus dias? Você vai trazer a eternidade para 2016, 2017, 2018?
Você vai começar a reinar sobre as situações, sobre a crise financeira. Você vai começar a reinar sobre as enfermidades. Vai reinar na tua família, entre as pessoas que você ama, na escola. Você vai começar a reinar sobre o seu corpo, sobre o estresse, sobre o nervosismo que anda tanto em pauta, né, nos dias de hoje. Pessoas estressadas, nervosas, grossas, qualquer lugar que você vai, pessoas espivetadas, não conseguindo reinar sobre as suas próprias emoções. Em Cristo, irmãos, é possível. Você crê? Amém. Vamos ficar de pé comigo, irmãos. A Eunice vai fazer um louvor para nós. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Eu também, junto com você, irmão, estou em um processo de reinar em vida. E tem coisas que eu ainda preciso aprender a reinar em vida. E assim, creio que todos nós precisamos reinar sobre alguma situação. Eu não sei qual é a situação que você não está governando, mas você sabe. E nessa noite você pode receber o livramento. Você pode receber a bênção de Deus nessa área que você tanto precisa e tanto quer. Você precisa crer, irmão. E se Deus deixou tudo à nossa disposição, se você está com sede, Ele fala: aquele que tem sede, venha e beba da água da vida. E aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Eu não sei qual é a área da tua vida que tu tem sede, mas eu sei que aqui tem água. E não nesse lugar, ou na nossa vida, ou no nosso ministério, mas em Cristo, na cruz dele, existe suprimento para aquilo que você precisa. Não creia que é na minha oração, ou na oração de qualquer pessoa. Coloque a tua esperança em Cristo, irmãos. Não espere que alguém vá até você orar contigo. Saiba que Jesus está aqui, e se você quiser receber, Ele tem bênção à tua disposição. Amém? Traído pelo seu